Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para o último vídeo dessa quinta-feira, quinta-feira do Calvário, quinta-feira santa, última semana de Jesus aqui antes de dar a sua vida para nos salvar. Hoje de manhã nós já vimos sobre a instituição da Santa Ceia, quando Jesus comemorou a Páscoa judaica com os discípulos, e aí estabelecendo a nova aliança com a igreja cristã, transformou o pão sem fermento e o vinho sem fermento, sem fermentação da Páscoa judaica em símbolos do seu corpo. E hoje todos nós somos cristãos, de tempos em tempos nós fazemos a Santa Ceia para relembrar o grande sacrifício que Jesus fez por nós e para nos dar esperança de que Ele prometeu voltar a tomar essa ceia conosco lá no reino dos céus. Essa é a nossa bendita esperança. Mas agora eu gostaria de concluir quinta-feira aqui com algo muito importante que aconteceu também. Depois que acabou a ceia, não é? Quem sabe à tarde, à noitinha, já começando, Jesus sempre ia com os discípulos lá para o Monte das Oliveiras, para o horto, lá o jardim do Getsemane. Sempre ele iria orar com eles lá, né? Isso era algo comum que eles faziam. Porém, nessa quinta-feira, eles foram para lá também, para orar à noite lá no jardim do Getsemane. Só que foi um pouquinho diferente, né? A saída deles para lá e o que aconteceu lá. Eu vou começar lendo para vocês aqui. Está nos 3 evangelhos, né? Está nos 4 evangelhos, né? Marcos, Lucas, João também fala. E João bem resumido ali, né? E Mateus aqui, capítulo 26, verso 36 em diante, fala sobre esse episódio. Eu gostaria de ler e termos uma reflexão sobre esse assunto. Mas vamos fazer uma oração antes disso, né? Maravilhoso Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos dando esse dia de vida, de proteção, de saúde, e dando-nos a oportunidade de abrir Tua palavra e estudar. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado também porque a passagem que vamos estudar agora mostra o grande plano da salvação que o Senhor fez em dar o Seu próprio Filho para nos salvar. E aqui nós vemos algo crucial que aconteceu antes de Jesus ser morto, e algo que nos revela um pouquinho do imenso, do insondável amor e sacrifício que o Senhor fez por mim, por esse irmão, por essa irmã que ora comigo nesse momento também. Então, Teu Santo e Bom Espírito, Pai, trabalhe nossa mente e coração para que compreendamos esse grande amor, esse grande sacrifício. Perdoa nossos pecados, em nome e pelos méritos de Jesus. Concede-nos o Espírito Santo, é que agradecidos te pedimos. Amém. Muito bem, queridos. Então vamos lá. Verso 36 diz: Então chegou Jesus com eles, os discípulos, né? E aqui é bom dizer que já não estava mais Judas com ele, porque lá na ceia, na Páscoa, que se tornou a ceia que nós estudamos, ali Judas já saiu para trair Jesus, né? E a partir dali, ele não andou mais com Jesus. E algo interessante que aconteceu também, que eu acho que é importante a gente dizer, quando Jesus iniciou seu ministério, ele pregou um dos grandes sermões dele, que foi o Sermão da Montanha. Está lá em Mateus capítulo 5, 6, 7, 3 capítulos pregando sobre as leis do reino, né? Então, passagem muito conhecida, Jesus pregou aquilo lá para uma grande multidão, né? E é interessante que no final do seu ministério aqui, né, ele vai pregar um grande sermão também, mas apenas para 11, apenas para os 11 discípulos. E esse sermão é maravilhoso. Tem João capítulo 13, fala da Santa Ceia. Depois João 14, só Jesus e os discípulos. João 14, João 15, João 16. 3 capítulos também que Jesus prega um grande sermão no final do seu ministério só para os 3 discípulos. Maravilhoso esse sermão também. E ele conclui no capítulo 17 com a oração sumo sacerdotal, oração 17, a oração intercessora de Jesus pelos discípulos, não só por aqueles, mas por todos aqueles que pela sua palavra iriam crer nele, né? Eu e você também, lá. 4 capítulos dedicados a nós lá, João 14, 15, 16 e a oração em João 17.
E logo em seguida, no capítulo 18, verso 1, diz que Jesus vai com eles para o horto de Getsêmani. E é isso que aconteceu aqui. Então, aqui em Mateus capítulo 26, 36, diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, verso 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então veja a diferença que foi a saída de Jesus lá para orar 2 outras vezes. Outras vezes eles iam conversando, né? Alegres, felizes. Agora aqui foi num clima assim totalmente de silêncio. Jesus e os 11 discípulos, né? Judas já não estava mais. Foi completamente mudo. E eles perceberam que havia algo de errado com Jesus, né? E lá na profecia bíblica do Velho Testamento, diz que Jesus ficou com o rosto mais desfigurado do que todos os homens, né? Diz que ele ali começou num estado de angústia, num estado, né, que nenhum outro ser humano ficou daquela maneira. E os discípulos perceberam aquilo. Até que ele chega lá, ele fala para Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos dele. Fala assim, vão comigo até mais dentro lá do horto. E pediu para os outros ficarem ali, né? E ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai por mim, orai por mim. Até ali Jesus sempre foi intercessor, sempre orou pelos discípulos. Agora, nesse momento, Jesus pede a oração dos discípulos para ele. Mas por que será, né, irmão? Queridos, a palavra de Deus diz que aquele, né, acho que é 2 Coríntios capítulo 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pois é, aqui Jesus começa a receber sobre ele o meu pecado e o teu pecado. A culpa do meu pecado, do teu pecado, aqui recai sobre Jesus. O pecado de todos os seres humanos, né, cai sobre Jesus, a culpa desses pecados. E Jesus, até ali, ele enfrentava todo mundo, enfrentava todos, não é? Aqueles líderes religiosos, né? E ele sempre dizia, o meu Pai sempre está comigo, o meu Pai sempre está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus dizia isso. Jesus nunca pecou, diz a palavra de Deus. Ele foi tentado em todas as coisas, mas tentação não é pecado. Tentação é obra de Satanás, pecado é consentimento meu e seu. Jesus, como qualquer um de nós, foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca cedeu às tentações de Satanás. Ele sempre saiu vencedor. Por isso que ele dizia, o Pai sempre está comigo. Por quê? Porque quem faz separação entre nós e Deus é o pecado. Né? Isaías diz, né, os nossos pecados fazem separação entre mim e vós, para que eu cubra o meu rosto. Né? O pecado é tão ofensivo a Deus, né, que quando nós estamos em pecado, né, existe essa grande separação. Agora, queridos, Jesus nunca pecou. Mas quando os nossos pecados foram colocados sobre ele, como diz Paulo, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Esse é o plano da salvação. Jesus tomou a culpa do teu e do meu pecado sobre ele. E isso fez com que houvesse separação entre ele e seu Pai. Amanhã, quando falarmos sobre a cruz do Calvário, nós vamos entender um pouquinho melhor. Mas por isso que Jesus fica transtornado, fica angustiado, fica num estado que nenhum ser humano nunca esteve, de tanto desespero, de tanto horror, porque ele sentiu a separação do Pai, ele sentiu a reação de Deus contra o pecado, Deus santo e puro, não é? E ele estava ali recebendo já a condenação, a nossa condenação sobre ele, essa separação que terá todo pecador que não aceitar Jesus como seu Salvador, terá no últimos dias, quando será destruído o pecado e pecadores para todo sempre. Querido Jesus, mas nenhum pecador precisa morrer, nenhum pecador precisa perder a vida eterna, porque Jesus garantiu essa vida eterna pagando a culpa dos nossos pecados. E isso começou aqui no Getsêmani. Por isso que ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte, ou seja, a separação dele do Pai. Aqui é a segunda morte, né? A primeira morte que Jesus fala, que a Bíblia fala, que é um sono,
essa todos nós passamos. A segunda morte irão passar todos aqueles que não receberam Jesus como seu Salvador, não é? E Jesus provou essa morte por nós. Por isso que ele teve dor física, mas a maior dor que ele teve foi a separação do Pai, foi a angústia mental, né? E aqui diz o verso 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ah, queridos, aqui, né, Jesus, mesmo naquele estado, ele não queria que os discípulos vissem como o que ele suportaria, né? Então ele deixou os três ali, falou: orem por mim, os outros mais um pouco atrás, para orar por ele também, e ele adiantou um pouco mais. Isso aqui já era noite, irmãos. Você sabe que lá na região do Oriente, lá na Judéia, né? Você sabe que lá durante o dia é muito calor, é um calor terrível, né? Naquela região tem muito deserto, né? Mas em compensação, à noite, a temperatura cai, esfria muito. E Jesus estava à noite ali, ele estava naquele horto, né? E ele vai e cai com seu rosto em terra, né? Só ele ali, sozinho foi que o Salvador tomou sobre si o teu e o meu pecado. Ele tinha que sofrer sozinho, pagar a culpa de cada ser humano, para que eu e você pudéssemos nos salvar. E ele ali, quando ele ora, né, dessa maneira, ele diz: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Cálice o quê? Cálice da ira de Deus. Se você for lá em Apocalipse, fala que todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, eles beberão o cálice da ira de Deus, que é a segunda morte, a morte eterna, que todo pecador não arrependido e que não aceita a salvação irá passar, querido. E essa morte Jesus sofreu e ela aqui começou. Tanto que Jesus diz: se for possível, Pai, passe de mim esse cálice. Porque Jesus ali não via além do túmulo, não via voltar a ter uma relação íntima com Deus, porque ele era pecado ali e não sentia a presença do Pai. E Satanás ali procurava de todas as maneiras tentar Jesus para que Jesus desistisse da nossa salvação. Durante toda a vida de Jesus, Satanás lutou para destruir Jesus antes dele pagar os nossos pecados, quando criancinha, lembra? Mandou matar todas as crianças. E depois tentou fazer com que ele pecasse em qualquer momento do seu ministério, para que ele não servisse para salvar dos nossos pecados. E agora ele tenta Jesus de todas as formas para ele desistir da nossa salvação. E ele tinha argumentos muito fortes para isso, né? Ele insinuava para Jesus: olha, o tesoureiro da tua igreja, ele está te traindo por 30 moedas lá, e você vai morrer por ele, vai pagar o pecado dele, o sofrimento é pelo pecado dele. Ou você sabe que Pedro aí, né, ele vai te negar, todos os discípulos vão te abandonar. Quem sabe ele mostra, eu e você também, quantas vezes a gente falha com Jesus, né? Quantas vezes a gente não faz a vontade de Deus, quantas vezes a gente despreza Jesus, quantas vezes a gente faz tanta coisa durante o dia, a noite, e não estuda essa santa palavra dele. E provavelmente o inimigo dizia: não compensa, eles não vão dar a mínima por esse sacrifício que você está fazendo, não é? Então a angústia de Jesus era muito grande, porque a hora que ele quisesse, ele podia deixar tudo isso e voltar a ser um com o Pai, não é? Mas ele ora: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E não era possível passar. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Queridos, e Jesus ali, ele teve essa angústia tremenda, essa tentação terrível de deixar que o pecador, a pecadora, eu e você, irmão, eu e você, minha irmã, fôssemos deixados à nossa própria sorte e perecêssemos para sempre. Mas o que segurou Jesus ali foi o amor que ele tem por mim, que ele tem por você também. Então ele decide, e ele ora, volta, os discípulos estão dormindo, ele volta de novo, ele faz isso 3 vezes. Por 3 vezes ele faz essa oração ao Pai. Né? E nenhuma resposta do Pai, silêncio de Deus. Né? Dali até Jesus morrer, não há comunicação nenhuma entre Deus e ele. Antes um pouco aqui, né, quando os gregos foram ver Jesus, aí os discípulos falaram: olha, tem uns gregos que querem te ver. Aí Jesus sabia que esse era o sinal. Falou: agora é a hora do príncipe desse mundo, que é Satanás, ser expulso. Porque ao Jesus morrer na cruz por nós, Satanás estava perdido para sempre. Não é? E os dias dele estariam contados para a sua destruição final. Não é? Por isso que ele não queria que isso acontecesse. Não é? Mas lá ele dizia: agora o Filho de Deus
há de ser glorificado, e o Filho de Deus vai glorificá-lo. E Deus falou com ele por algumas vezes ali com um trovão, né? Eu já te glorifiquei e outra vez eu vou te glorificar. Então Deus sempre tinha comunhão direta com Jesus, né? Mas aqui, silêncio de Deus, né? Absoluto silêncio. Ele faz a primeira, faz a segunda, chega para a terceira, e no Evangelho de Lucas, diz que essa terceira vez, a angústia de Jesus era tão grande, que ele começou a suar grandes gotas de sangue que escorria até o chão. Queridos, o que é isso? É uma angústia mental muito grande. Já aconteceu com você, de às vezes aparecer uma mancha roxa no braço, na perna, né? Isso sabe o que é? É algum estresse que você passou, e aí um vaso sanguíneo pequeno, ele rompe, então fala que a manchinha roxa ali, que é um vasinho que rompeu, de tanta angústia, de tanto estresse, né? Tanto problema emocional. Pois é, Jesus ali, foi carpinteiro, né? Uma pessoa totalmente saudável, ele entra nesse estado de angústia tão grande, que Lucas fala que os poros deles, os vasos sanguíneos se arrebentaram e ele começou a suar grandes gotas de sangue. Jesus ali começou a verter o seu sangue precioso para salvar você e salvar a mim, desde lá do jardim do Getsemane, sem nenhum ataque físico a ele, mas apenas a culpa do nosso pecado sobre ele, a separação de Deus fez com que ele assim se sentisse. Olha que grande amor, querido. Que grande amor que ele teve por você, que grande amor ele teve por mim, né? E a terceira vez, ele diz assim, olha, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Lá no jardim do Getsemane, irmãos, a sorte deste mundo oscilava. Né? O destino deste mundo oscilava. Ali, o destino estava do nosso mundo, o teu destino, o meu destino, estava em jogo. Jesus não decidisse ali nos salvar, nós estaríamos para sempre perdidos, deixaríamos de existir, não haveria salvação, estávamos completamente perdidos. Mas Jesus, por amor a você, por amor a mim, ele disse ao Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E outros planos, se não é possível salvar o Joel, salvar esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga, sem que eu passe por tudo isso, faça-se a tua vontade. Eu vou salvá-lo, custe o que custar da minha parte. Isso foi o que Jesus passou lá no jardim do Horto do Getsemane. Não é? Esse foi o sofrimento, quando ele recebeu sobre ele a culpa dos nossos pecados. Porque só assim Jesus poderia comprar o direito de ser o nosso Salvador. Só assim Jesus seria justo, porque a transgressão da sua lei, o pecado, não seria deixado impune. A lei não pode passar de jeito nenhum. A lei não pode ser modificada de jeito nenhum. Não é? Pecado não é algo que você fala, tá tudo bem, deixa para lá, não. Pecado tem que pagar. Pecado se paga. E Jesus pagou por mim e pagou por você. O que resta a nós agora é receber esse perdão. É receber esse perdão. Jesus sorveu todas as fezes, cálice das fezes, da miséria humana. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa. Né? O Pai, ele não via mais o Pai. O Pai ali estava sendo juiz contra o pecado. Pecado que Jesus nunca cometeu. Pecado que é seu, pecado que é meu também. Sabe, querido, isso nos leva à reflexão do grande amor que Deus tem por cada um de nós. E nos leva à reflexão de quão mal é o pecado, de quão terrível é o pecado, de quanto a gente precisa lutar com Deus, pedir o poder de Deus para não pecarmos. Porque foi esse pecado que trouxe esse tão grande sofrimento ao amado Salvador Jesus. Mas ele decidiu nos salvar, custasse o que custasse de sua parte. Depois que ele fez essa terceira oração, ele se levantou e o discípulo estava dormindo e Jesus teve compaixão dele, né? E Jesus até disse, né? O espírito está pronto, eles são sinceros em me seguir, mas a carne é fraca, eles não têm condição de suportar. Por isso que Jesus estava suportando, sabe? Jesus tomou o cálice da ira de Deus e bebeu. Sabe por quê? Para que você e eu tenhamos o perdão, a misericórdia e não precisamos tomar esse cálice dos culpa dos nossos pecados, porque Jesus tomou por nós.
Ele foi tratado como nós merecíamos, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna que a ele pertencia. Esse momento havia um abismo tão grande entre Deus Pai e Deus Filho, Jesus feito homem ali, que esse abismo era tão largo, tão profundo, que a alma de Jesus tremeu diante dele. Por isso ele suou grandes gotas de sangue. Mas lembre-se que não foi com prata ou com ouro que eu e você fomos salvos, mas fomos salvos pelo precioso sangue de Jesus, o sangue como de um cordeiro inocente derramado. E Jesus fez isso por amor a você e por amor a mim. Com grande amor desceu Jesus, minha alma aflita a resgatar. Do abrigo do pecado vil, chamou bem antes de eu ouvir. Da perdição Jesus me ergueu, com terna mão Jesus me ergueu, e assim transpus portais de luz. Louvores dou, Jesus me ergueu. Sim, Jesus salvou a mim e a você. Salvou-nos da condenação da lei. Salvou-nos dos nossos pecados. E hoje nós podemos receber a justiça que é dele e temos direito à vida eterna, porque ele viveu uma vida perfeita, né? E essa vida perfeita dele, ele dá em lugar da minha imperfeita, da tua imperfeita. E a tua vida imperfeita, a minha vida imperfeita de pecado, ele tomou sobre ele e pagou. Por isso que ele pode ser o nosso substituto. Quando Satanás nos acusa de um pecado, Jesus ergue as suas mãos. Pai, foi por ele que eu morri. Foi por ele que eu paguei os pecados. E Jesus tem todo o direito de nos salvar. Tá? Por isso que Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Você já aceitou Jesus como teu salvador pessoal? Já aceitou Jesus como seu sumo sacerdote no santuário celestial? Já aceitou Jesus como seu advogado? João capítulo 2, verso 1 diz assim: Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o advogado, ele é o intercessor e ele pagou a nossa pena. Então nenhuma condenação, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós nos submetemos ao Espírito Santo para ser guiado nos caminhos de Deus. Né? E nenhuma condenação. Porque quem lançará acusação contra os filhos de Deus? Foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Está à direita de Deus e intercede por nós. Então nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus, né? Por tão grande amor, por tão grande sacrifício. Né? Esse aqui vídeo e o outro foi pequenos resuminhos, né, de tudo que Jesus fez por nós. Né? Não tem como, né? Esse amor a gente vai estudar durante toda a eternidade. Né? E lá com a nossa mente 100% de capacidade, glorificado, nós vamos ter condições de entender um pouquinho mais sobre esse imenso, imensurável amor de Deus em Cristo Jesus por você e por mim. Né? Vamos agradecer por esse amor. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por termos meditado um pouquinho no teu grande amor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim, nem desse irmão, dessa irmã que ora comigo, mas o Senhor, por amor a nós, Senhor, por amor a mim, a esse irmão e a essa irmã, o Senhor deu a sua vida. O Senhor bebeu o cálice da ira de Deus contra o pecado. E hoje nós podemos ter vida eterna, por causa do teu grande amor, do teu grande sacrifício por nós. Ah, querido Deus, nós temos um grande pedido a fazer a Ti. Por favor, que Teu Santo e Bom Espírito me limpe a mim, a esse irmão, a essa irmã, de todos os nossos pecados. Nos purifique, Senhor. Ajude-nos a viver para honrar e glorificar Teu nome. Ajude-nos a viver para proclamar essa história maravilhosa de salvação a todos aqueles que nós entrarmos em contato, Senhor. Ajude-nos a ser instrumentos Teus para levar essa mensagem poderosa àqueles que ainda não aceitaram. Fica comigo, fica com esse irmão, com essa irmã, nos proteja e guarde. E amanhã o Senhor nos ajude a termos mais um dia e que juntos possamos meditar, aí sim, no ápice da salvação, que foi a morte de Jesus e depois a ressurreição.
Fique conosco, hoje e sempre. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus nosso Senhor. Amém, Pai. Tudo bem, meu querido, meu querido. Agora fomos 25 minutos. Né? Com a graça de Deus, amanhã de manhã, a gente vai fazer um vídeo sobre a prisão de Jesus, julgamento de Jesus. Jesus foi julgado várias vezes, né? Julgado pelos judeus à noite, que não poderiam fazer isso, fizeram. Julgado por Pilatos, mandado para Herodes, para ser julgado também, depois mandado para Pilatos, né? De um vexame a outro, de uma zombaria a outra. Nós vamos, primeira parte, com a graça de Deus, Deus permitindo, estudar sobre isso. E depois, à tardinha, nós vamos estudar sobre as palavras de Jesus lá na cruz do Calvário. Né? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Né? Se você é aqui de Vargas, nós vamos estar lá na Coab 6, né? Na casa da irmã Sandra. Vamos estar lá estudando a palavra de Deus também. Né? Mas que você possa meditar, né, no grande amor de Cristo e que todos nós possamos ser instrumentos dele para levar o seu amor a outras pessoas. Fique com Deus, viu? Deus abençoe e te guarde. Amém.